A verdade é que o país não estava nada bem. Era uma mistura explosiva de crise econômica, radicalização na política e uma agitação social muito grande que preparou todo o terreno para o que viria a seguir. A economia estava totalmente fora de controle. Dá uma olhada nesse gráfico. A inflação disparou, saindo de 30% para mais de 90% em questão de 4 anos. Pensa no impacto disso. O dinheiro do trabalhador da classe média simplesmente sumia, perdia o valor. O resultado foi uma insatisfação gigantesca e centenas de greves pipocando por todo lado. E na política? O Brasil estava completamente rachado. De um lado, você tinha o presidente Jango e o partido dele, o PTD, que vinha daquela tradição do trabalhismo, sabe? Focado nos direitos dos trabalhadores e que queria reformas bem profundas. Do outro lado, uma oposição conservadora muito forte, que olhava para essas propostas e via uma grande ameaça. E ali no meio, o PSD, um partido gigante e fundamental que foi se distanciando do governo e deixando o Jango cada vez mais isolado. Tá, então, com esse cenário todo, qual foi a gota d'água? Quais foram as faíscas que de fato incendiaram esse barril de pólvora e levaram direto ao golpe? Olha, o ponto central da discórdia toda eram as famosas reformas de base. O Jango queria modernizar o país, com coisas como a reforma agrária, que era muito temida por alguns setores, e também dar direito de voto para mais gente. Para quem apoiava, era uma questão de justiça social, mas para quem era contra, era o puro caos, o caminho pro abismo. E essa tensão não era só discurso, não. Era algo palpável. O lema das ligas camponesas, esse "na lei ou na marra", ecoava forte no campo. E, claro, apavorava os grandes donos de terra e os setores mais conservadores. Eles tinham um medo real de uma revolução violenta no campo. Então, resumindo, a oposição se uniu em torno de alguns medos muito fortes. Primeiro, o medo de que o Brasil virasse um país comunista. Segundo, a quebra da hierarquia militar, que era algo sagrado, com a politização de marinheiros e sargentos. Terceiro, a culpa pela crise econômica, que caia toda nas costas do governo. E por último, não dá para esquecer, o cenário da Guerra Fria e a influência dos Estados Unidos, que não queriam de jeito nenhum uma nova Cuba aqui na América do Sul e apoiavam a oposição. E essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar como a coisa era complexa. Não era uma coisa simples, tipo militares contra civis. De jeito nenhum. De um lado, você tinha o governo, os sindicatos, os movimentos sociais. Mas do outro lado, era uma aliança muito ampla que juntava uma parte das Forças Armadas, governadores muito influentes, a elite dos empresários, os grandes jornais e, claro, o apoio dos Estados Unidos. Beleza, com todo esse cenário armado, a crise explode no dia 31 de março de 1964. Vamos ver agora o passo a passo de como tudo aconteceu em apenas 2 dias. Tudo começou em Minas Gerais. A marcha do general Mourão Filho foi a primeira peça do dominó a cair. Mas o golpe fatal, o que realmente definiu o jogo, veio de São Paulo. Quando o general Cruel, que era amigo do Jango, se juntou ao movimento, o presidente perdeu sua principal defesa. O Jango então recuou, foi do Rio para Brasília e depois para o Sul, e aí o Congresso, sem nem esperar ele sair do país, declara o cargo vago. Pronto, a tomada de poder estava consolidada. Agora, olha que fato impressionante. Zero. A gente está falando de um país à beira de uma guerra civil, mas não teve um combate real entre as tropas. O apoio militar ao governo simplesmente evaporou. As adesões ao golpe foram acontecendo uma atrás da outra, em efeito cascata. A resistência que muita gente esperava simplesmente não veio. Certo, Jango está a caminho do exílio, o poder ficou vago. E agora? Vamos ver como a nova estrutura de poder, uma estrutura autoritária, se formou bem rápido. A consolidação do novo poder foi assim muito metódica, passo a passo. Primeiro passo, uma junta militar assumiu o controle. Depois, criaram um instrumento legal, o famoso AI-1, para dar uma cara de legalidade à repressão que viria. Aí, elegeram o general, Castelo Branco, como presidente. E por fim, veio a onda de cassações, de prisões, acabando com qualquer oposição e firmando as bases do novo regime. E para a gente fechar, vamos entrar num debate que, olha, continua vivo até hoje. Como a gente deve chamar o que aconteceu em 1964? A escolha da palavra diz muito sobre como a gente lembra desse período. De um lado, a gente tem o termo golpe de Estado, que dá ênfase na ilegalidade, na quebra da Constituição e que é o termo que a maioria dos historiadores usa hoje. Do outro, a palavra revolução, que foi usada pelos militares e por quem os apoiava para justificar o que fizeram, como se fosse um ato necessário para salvar o país do caos e do comunismo.
E essa citação aqui do próprio Ei Ayun é reveladora. Ela escancara o pensamento do novo regime. Em outras palavras, eles estavam dizendo: olha, a Constituição que valia até ontem não vale mais para nós. A Revolução Vitoriosa, nas palavras deles, estava acima da lei e podia criar suas próprias regras. E é isso que nos leva à nossa reflexão final. Essa briga para dar nome ao que aconteceu, no fundo, é uma disputa pela interpretação, pelo legado daquele momento. Ela mostra que a história não é só um monte de fatos, mas sim uma narrativa que é construída. E nessa construção, cada palavra escolhida tem um peso, um poder gigantesco.